Olá pessoal, bem-vindos de novo ao BET 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta aula da unidade 17, né? E nós vamos aprender o tronco Pual. Agora, o tronco Pual vai expressar uma ação intensiva, assim como o tronco Piel. E então, essa ação intensiva pode ser uma ação factitiva, pode ser uma ação iterativa, uma ação denominativa ou até causativa, né? Como nós aprendemos com o tronco Piel. Já a diferença, então, entre o tronco Pual e o tronco Piel é que o tronco Pual expressará uma voz passiva. Então, o tronco Piel expressa uma voz ativa, em outras palavras, o sujeito está fazendo a ação. O tronco Pual expressa uma voz passiva, o sujeito recebe a ação. Por exemplo, o verbo Hillel significa ele louva, né? Mas o verbo Hulal significa ele é louvado, tá bom? Então, basicamente, o tronco Pual é a forma passiva do Piel, tá? Então, o tronco Pual vai apresentar a mesma coisa que o tronco Piel. Primeiro, a duplicação do radical do meio e segundo, o padrão vocálico a seguir. Na conjugação perfeita, nós temos um kibbutz no primeiro radical. Teremos a duplicação aqui, sinalizada pelo dagesh forte, né? E teremos também um patar, então uma vogal classe U e uma vogal classe A, pu-al, né? Como nós aprendemos. E na conjugação imperfeita nós teremos aquele prefixo da conjugação imperfeita, também um shevá, assim como nós temos no piel, e teremos também o kibbutz e um patar. Então você pode notar aqui que tanto na conjugação perfeita quanto na conjugação imperfeita, o primeiro radical terá um kibbutz, né? O segundo radical terá um patar e os dois terão o dagesh também no segundo radical. A única coisa que vai mudar entre as conjugações, então, é o prefixo da conjugação imperfeita e também que a conjugação imperfeita começa com um shevá. Agora, notem que, assim como no piel, diferente do kal e diferente do nifal, o particípio seguirá o modelo ou o padrão da conjugação imperfeita. Vamos então começar? O Pual perfeito, a forma 3ms é kutal. Então vocês notam aí que o kibbutz e o dagesh forte são as coisas mais distintivas que estarão presentes em todas as formas do Pual perfeito. Aqui estão então as formas do Kal perfeito e aqui estão todas as formas do Pual perfeito. Vocês notarão então que todas essas formas começam com um kibbutz. Todas as formas também têm um dagesh forte no segundo radical, né? E a única coisa que vai mudar é que tanto no 3FS quanto no 3CP nós teremos um shevá, mas isso era uma coisa que nós já esperávamos. Por quê? Porque a mesma coisa acontece no Kal perfeito também, por causa dessa terminação de uma vogal que faz com que o patar seja reduzido a um shevá. No mais, o Pual perfeito segue todas as formas que nós já esperávamos. A única coisa que muda realmente é esse kibbutz e o dagesh forte, que são as vogais características do Pual perfeito. Já o Pual imperfeito também será yekutal, no 3ms. Nós vemos aquele shevá, o mesmo kibbutz e um dagesh forte. Aqui está o Kal imperfeito. O Pual imperfeito seguirá todas as formas que nós já esperávamos, lembrando que, assim como no Piel, o Aleph não pode levar um sheva, em vez de levar um sheva, ele vai levar um hatef patar, né? Agora, lembre-se também que no Pual imperfeito consecutivo, ele não levará aquele dagesh aqui. Por quê? Porque o dagesh não pode ser sustentado numa consoante que já tem um shevá. Agora, o particípio Pual, e vocês notarão agora que também eu não ensinei nem o imperativo, nem o infinitivo, né? Por quê? Bom, porque não existe nenhum imperativo Pual no hebraico bíblico. Existe apenas o Pual perfeito, o Pual imperfeito. Existem apenas duas ocorrências dos infinitivos. Uma ocorrência do infinitivo construto e uma ocorrência do
infinitivo absoluto no Poal. Então, fica mais em conta apenas aprender aquelas formas que ocorrerão mais frequentemente no texto do hebraico bíblico, né? Então, makutal é a forma do Poal particípio. Vocês notam aqui aquele mesmo mem, que é um marcador do particípio em todos os troncos a partir do piel, né? Continuando, nós vemos aqui aquele kibbutz e vemos um dagesh forte. Agora, uma coisa que muda entre o Poal particípio e o imperfeito não é apenas o mem, mas também, em vez de ter um patar, nós temos um kametz na forma masculina singular. Então aqui estão as formas do particípio no Poal: makutal no masculino singular, makutelet no feminino singular, makutalim e makutalot. Notem aqui que o kametz continua no masculino plural e no feminino plural, tá bom? Mas vocês não precisam memorizar isto, estejam apenas atentos a essas coisas aqui que são as marcas diagnósticas, né, do Poal no particípio. Agora aqui então está a tabela atualizada. Vocês notarão aqui que eu não coloquei nem um imperativo, nem um coortativo. Por quê? Porque não existe um imperativo ou coortativo no tronco Poal, no texto bíblico. E eu coloquei um asterisco aqui para o infinitivo construto e infinitivo absoluto. Por quê? Porque existe apenas uma ocorrência de cada infinitivo. O not, que é um verbo lamed he. Nesse caso, o not significaria ser afligido no Poal infinitivo. Vocês notam aqui que o not não tem um dagesh. Por quê? Porque como ele é um verbo lamed he, o re desaparece, esse ot aparece aqui no seu lugar, mas quando o re desaparece, o nun fica muito fraco para levar um dagesh forte. Mas ele continua com o kibbutz, né, que é a forma característica, e também o infinitivo absoluto, gunov, terá todas as formas que nós já esperávamos ver no infinitivo absoluto. Primeiro, aquele rolem aqui em cima, né, e as marcas distintivas do Poal, que são o kibbutz e o dagesh forte. Mas de qualquer forma isso acontece apenas uma vez no hebraico bíblico, então eu decidi que não vale a pena colocar essas formas aqui. Bom, agora vocês podem então comparar o Poal com o piel, com o nifal e com o kal. Na próxima unidade nós vamos aprender o rifil e o rofal. E no hebraico 4 nós vamos aprender o hitpael e vamos também aprender outros verbos fracos. Tá bom? Bom pessoal, por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.